Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 7 de junho de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos um ataque russo com mísseis e drones ontem, mas que os russos não conseguiram muita coisa não. Acabou pegando fogo numa instalação industrial aqui próximo de Kiev, mas nenhum dano significativo nos demais lugares que foram alvejados pelos drones e mísseis russos de ontem para hoje, né? Agora, os ucranianos fizeram um grande ataque aqui em Luhansk, num centro de treinamento de tropas russas aqui na cidade de Luhansk, né? Luhansk é uma cidade ucraniana que está temporariamente ocupada pelos russos, e como ela está bem longe da linha de frente aqui, os ucranianos não conseguiam alvejar diretamente a cidade, e com isso ela acabou se tornando um hub muito usado pelas tropas russas aqui. Felizmente, agora com a TACMS, a gente consegue chegar lá em Luhansk, então esses centros de treinamento, esses quartéis que os russos estão montando ali em Luhansk, centros de logística e coisa e tal, estão sendo alvejados devidamente, né? Teve também ataques em algumas subestações de energia elétrica na Rússia, e a gente tem informações de que o ataque de ontem aqui em Novochartinsk foi feito com o Neptune, tá? Não foi drone, não, foi o míssil ucraniano Neptune. Lembra que os ucranianos só podem usar mísseis de fabricação própria para atingir o território russo, fora aqui da região de Kharkiv, que tem a licença dos americanos aqui, né? Mas o Neptune é fabricado pelos ucranianos, eles usam onde quiserem, né? E parece que usaram com muito sucesso aqui em Novochartinsk. Ontem deu para ver um incêndio muito grande na refinaria aqui, muito maior do que seria um drone no final das contas, né? Bom, aqui em Kharkiv, falando sobre a linha de frente, os ucranianos conseguiram avançar aqui na direção de Liptsi e estão para liberar Glibok. Glibok é essa cidadezinha aqui, ela foi tomada pelos russos, né, logo no início aqui dessa invasão, e parece que os ucranianos estão perto de liberar a cidade. Não libertaram ainda, mas vão fazer isso, né? Estão fazendo operações ofensivas aqui nessa direção. As operações ofensivas também continuam aqui em Volchansk, mas não tem nenhuma grande mudança por aqui, né? No restante da linha de frente, mais uma vez, nenhuma mudança, em parte praticamente nenhuma, pequenos avanços em alguns pontos, mas nada significativo aqui. A gente tem a informação agora que no dia 5 de junho, né, alguns dias atrás, os ucranianos conseguiram fazer um grande ataque de denial of service em vários sistemas russos, né, um ataque cibernético que derrubou o site de vários sistemas russos lá. Interessante esse ataque ucraniano. O fronte cibernético também é um fronte muito importante nessa guerra, né? E temos a comemoração do dia D lá na França, né? O Zelensky estava lá com vários outros líderes ocidentais e foi muito aplaudido, muito elogiado, como sempre é, né? Muito tocante a conversa dele com um soldado, um sobrevivente do desembarque na Normandia, em que o cara falou para o Zelensky que ele era um herói, e o Zelensky falou, não, você que é um herói, coisa e tal. Enfim, muito bacana o encontro lá, mas a que mais chamou a atenção foi um repórter perguntou para o Zelensky se ele planejava fazer alguma operação de desembarque anfíbio nessa guerra, né? E ele falou, ó, quem sabe? Né? E aí a gente fica no quem sabe aqui na Crimeia, né? Os ucranianos não vão fazer uma operação de desembarque anfíbio aqui. É uma possibilidade, pegaria os russos de surpresa nessa história. Como eu falei para vocês, um grande problema que os ucranianos têm é que a linha de frente aqui foi muito bem estruturada defensivamente, né? Tem muitas posições defensivas estáticas, então é difícil romper isso daqui. Os ucranianos ficam pensando em maneiras, talvez fazer uma volta aqui por Belgorod para atacar a retaguarda aqui, mas uma outra maneira seria fazer um grande desembarque anfíbio aqui na Crimeia e fazer um ataque da mesma forma pela retaguarda aqui, né? Será que vai acontecer? A gente não sabe, mas não deixa de dar um certo gostinho essa declaração do Zelensky, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Saudades do Peter de Sunguinha, Bibi, Lili, Liliu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu dar uma novidade para vocês aqui. A Alyona Malaya, uma ucraniana que é casada com um brasileiro lá na Europa, me mandou um conjunto de coisas para fazer, para a gente incluir na próxima rifa para ajudar a Ucrânia, né? E tem inclusive os selos comemorativos do afundamento do Moskva, né?
Então, vocês lembram que teve um selo original que foi lançado quando os soldados ucranianos na Ilha das Cobras, lá na Zimny Island, mandaram os marinheiros russos irem se ferrar, né? E depois teve uma outra série quando os marinheiros russos se ferraram, né? Quando Moskva foi afundado, né? E essa daqui, essa segunda série, aqui ó, tá aqui comigo já. Muito bacana, é um cardzinho, tá vendo? Tem os selos todos aqui, tem envelope selado também. Um monte de coisa muito bacana, tudo original lá da Ucrânia. Mas não é só isso não, tá, gente? Tem outras coisas aqui também, tem esse outro selo também aqui do trator levando o tanque russo, né, o blindado russo. Tem mais um monte de coisa, um monte de cartões postais. Aqui a gente vai incluir isso tudo na próxima rifa que vai acontecer em agosto. Então, se você tem interesse nesses itens, se prepara aí, vai preparando o bolso aí, porque vai ser uma rifa grande. Eu vou botar um monte de prêmio nessa rifa, né? E ainda tem os troféus de guerra que o Alex Silva mandou também lá da Ucrânia, a gente vai incluir nisso daí também, né? Então vai ser uma mega rifa em agosto, vão se preparando aí. Bom, falando sobre a situação na Ucrânia propriamente dita, de ontem para hoje os russos fizeram um ataque com mísseis Ra-101-555, são mísseis de cruzeiro grandes, capacidade destrutiva muito grande, mas são mísseis relativamente fáceis dos ucranianos derrubarem pela velocidade deles. Os 5 que foram lançados pelos russos foram derrubados pelos ucranianos. Os drones Shahid foram lançados 53, um número grande de drones Shahid, dos quais 48 foram derrubados pelos ucranianos. Não teve nenhum grande efeito, teve esse incêndio aqui numa indústria, um local industrial ali perto de Kiev, aqui onde está marcado aqui, mas nada muito significativo em termos de danos. Essa daqui foi a trajetória dos drones, né? Então muita coisa aqui em Odessa, aqui também em Kiev, também em Helmnitsk. Aqui segundo dizem algumas pessoas, ninguém tem a confirmação disso, mas é ali que ficam as bases em que os ucranianos pretendem manter os F-16, e daí os russos têm feito tanta tentativa de destruir as bases aéreas ali, né? Até aqui não conseguiram, porque o fato de eles continuarem tentando mostra que eles não estão conseguindo, né? Aparentemente o principal alvo desse ataque era justamente essas bases aéreas aqui em Helmnitsk. Não conseguiram causar nenhum dano significativo, mas os russos certamente vão continuar tentando, né? O problema maior é a questão da geração de energia elétrica na Ucrânia, que neste momento está problemática, né? Os últimos ataques que eles fizeram contra alvos civis acabaram deixando a Ucrânia numa posição deficitária, tem faltado luz, tem havido apagões rotativos em várias cidades, mas isso deve ser resolvido muito em breve aí com a importação de energia elétrica da Europa e o reparo do que for possível aqui na Ucrânia, né? Enfim, os ucranianos, porém, fizeram também os ataques dele, né? Mas antes de entrar nos ataques dos ucranianos, vamos falar sobre o resultado do ataque de ontem, né? Ontem a gente falou sobre um ataque ucraniano aqui na península de Tarrankut, aqui nessa baiazinha aqui próxima de Chornomorsk. Não é na Baía de Chornomorsk, é nessa outra aqui do lado, e teria sido afundado um navio rebocador. É esse navio aqui, o Saturn. Ele afundou de fato, esse navio foi perdido, né? E também ontem a gente falou que a refinaria aqui em Novochartinsk teria sido atingida ontem aqui, estava pegando fogo, a gente mostrou o incêndio, um incêndio muito grande, coisa e tal. E a gente sabe agora que pela primeira vez, isso aqui é um blogger russo falando, né? O inimigo usou o Neptune, né? O inimigo, no caso, os ucranianos, usaram o Neptune ali na região de Rostov-on-Don. E, de fato, isso é um análogo do nosso Kalibr, mas não tem defesa aérea poderosa contra ele. Eles podem fazer um monte de coisa com o Neptune, né? E isso é uma coisa curiosa. De fato, os russos têm foguetes muito avançados, mas a defesa antiaérea deles é muito mais falha em relação a esse tipo de foguete. Então o Neptune ucraniano pode fazer uma festa, né? E do lado da Ucrânia, é lógico, a defesa antiaérea ocidental consegue dar conta dos mísseis russos com muita facilidade. A gente só precisa de mais, né? Ainda tem pouca defesa antiaérea do lado da Ucrânia, mas isso a gente espera vai melhorar. Mas bom, não teve só isso, né? Teve mais um monte de ataque hoje também. 5 drones atingiram uma subestação de energia elétrica em Bely, na região de Krasnodar Krai. A região de Krasnodar Krai é aqui, né? Nessa região aqui, Krasnodar fica aqui. Então essa região toda aqui é Krasnodar Krai.
e os ucranianos atingiram essa subestação, causando um pequeno fogo, sem nenhum ferido nem morto, né? Essa estação já tinha sido atacada antes, na noite do dia 30 e 31 de maio, e também tinha tido algum dano, mas não tinha saído de operação, né? Ou seja, essa subestação deve abastecer alguma tropa russa, alguma coisa russa ali na região, e os ucranianos querem derrubar essa subestação ali, né? E teve uma outra subestação também atingida, essa aqui a gente tem a imagem do ataque, na região de Kursk, né? Então aqui uma explosão grande aqui no transformador aqui, ou seja, aqui uma coisa mais visível, né? Dá para ver aqui o ataque. Dá para ver também que os russos botaram uma proteção aqui, um muro aqui em torno do transformador, mas isso não impediu que os ucranianos atingissem o transformador ali em Kursk, né? Além disso, os ucranianos atingiram duas estações de radar na cidade de Mizove, aqui na Crimeia, temporariamente ocupada pelos russos, né? Essa região fica aqui está o Estreito de Kerch, é essa pequena penínsulazinha aqui. Haviam duas estações de radar aqui russas, né, usando aqui nessa região. Isso aqui é a Ucrânia, tá? A Ucrânia temporariamente ocupada, e os ucranianos atingiram essas estações de radar com 11 drones. É lógico, os russos dizem que não teve nada, que derrubaram os drones todos, mas vamos ver o que aconteceu aqui. Tudo indica que foi atingida mesmo a estação, né? Bom, além disso, os ucranianos fizeram um ataque contra Luhansk, né? Luhansk é essa grande cidade aqui ucraniana, temporariamente ocupada pelos russos. É uma cidade muito grande mesmo, e como ela fica relativamente longe da linha de frente aqui, os russos estavam usando ela como uma base de logística muito forte, né? Como uma base muito segura para treinamento de tropas, para logística, para um monte de coisa. E até então os ucranianos não tinham armas para chegar com precisão ali, né? Agora a gente tem o ATACMS, então acaba gerando uma explosão muito grande aqui, ó. Alguma coisa muito forte explodiu ali, não foi só o míssil, né? Devia ter munição, devia ter mais coisa ali, né? E aqui tem uma outra imagem também da explosão, uma explosão muito grande ali na cidade de Luhansk. E o que tem ali, né? Tem essa base militar aqui. Já tem a imagem dela aqui com os russos ocupando. Essa imagem aqui é relativamente antiga, tá? É de antes da guerra, pelo menos antes da parte mais aguda da guerra, né? Isso aqui é 2016, então os russos já tinham ocupado ali o Donbás e estabeleceram essa base ali em Luhansk. Então dá para ver aqui que é uma base grande, e essas imagens de satélite são recentes, então mostram que a base continua sendo usada ali na região de Luhansk. E agora esse daqui é o resultado da coisa. Ela foi atingida aqui e detonaram lá um monte de russos aí nessa história, né? Então excelente notícia isso daí, né? Bom, também teve um ataque contra tropas de infantaria russa na floresta de Olesk, né? Isso aqui é em Kherson, nessa região aqui. Olesk é essa cidade aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? E aqui está a floresta de Olesk, que eles chamam. Os russos estavam usando isso daqui como um centro de treinamento e acabaram sendo atingidos por HIMARS, né? Dá para ver aqui vários soldados russos ali, coisa e tal, muita operação, e aí o HIMARS chegando e dando fim no treinamento da galera lá, né? Pronto, resolvido, já encurtou o processo do soldado russo. O processo do soldado russo é ser recrutado, ser treinado e depois morrer na linha de frente, então agora já foi mais rápido, do treinamento já morreu, não precisou nem ir para a linha de frente para isso, né? O Sladkov, que é um propagandista russo, dá aqui uma aula de como fazer fake news, né? Ele dizendo aqui, olha, nós não estamos avançando, mas estamos movendo adiante. Nós estamos perdendo pessoas, mas o exército está ficando mais forte. Nós estamos sendo provocados, mas vamos sair numa ofensiva. Enfim, a Gazprom está quase falida, né? Mas a economia está ficando mais forte, né? Olha só o desespero do cara aqui, né? Operação militar especial. Afinal, o que está acontecendo? Qual é o objetivo disso, né? Eu tenho a impressão de que o conflito está sendo arrastado pelo Ocidente. A Ucrânia recebe armamento apenas o suficiente para não colapsar e provocar a Rússia a usar métodos não estratégicos letais, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Ocidente está provocando a Rússia e coisa e tal. Olha, eu também acho que o Ocidente deveria mandar mais armas para a Ucrânia para resolver esse troço de uma vez, né? Às vezes eu tenho a impressão mesmo que o Biden, lá que os Estados Unidos, manda arma, assim, manda só o suficiente para a Ucrânia
conseguir fazer alguma coisinha, mas nada muito grande para não provocar os russos, né? A questão é que a leitura é exatamente o contrário, né? Porque lembra, quem está invadindo são eles, né? Quem desrespeitou um tratado que eles próprios assinaram em 1994, em 1991 e depois de novo em 94, quem está desrespeitando esses tratados são eles, né? Aí não, nós não estamos movendo adiante. Já é verão e a nossa contraofensiva não começou. Porém, mover para frente ainda resulta em perda irreversível de pessoas, né? Ou seja, o cara tá vendo aqui que a situação tá uma merda, mas ele tenta pintar uma coisa positiva aqui, né? Ele fala que a guerra tá numa pausa nesse momento, os russos estão numa pausa. Olha só a quantidade de equipamento russo destruído de ontem para hoje. Não, isso é na pausa, hein? Imagina quando eles começarem a avançar de verdade, né? E bom, ali na região de Kharkiv, parece que a situação está ficando complicada também no outro ponto ali, né? Kharkiv, vocês sabem, os russos avançaram aqui em dois pontos diferentes, né? Uma fronte em direção a Vovchansk, o objetivo dos russos era tomar Vovchansk para enfraquecer a logística aqui de Kupiansk, né? Kupiansk, que é a cidade central nesse caso aqui, eles esperavam avançar por aqui para enfraquecer a logística aqui em Kupiansk, e de outro lado eles entraram aqui em Lipetsk, né? E a gente já mostrou que aqui em Kupiansk, aqui em Vovchansk, os ucranianos conseguiram fazer alguns contra-ataques aqui, não é nenhuma grande contraofensiva, mas fizeram vários contra-ataques e recuperaram parte da área da cidade, né? O objetivo ainda é conter os russos, pelo menos por enquanto. Existem tropas aqui, talvez a Ucrânia faça uma contraofensiva aqui nessa região para retomar a área toda, mas por hora é só para manter os russos controlados aqui, né? E agora a novidade que a gente tem é que desse lado de cá também, que o objetivo deles era chegar até Lipetsk rapidamente e a partir de Lipetsk tomar essas cidadezinhas que tem aqui, chegando perto de Kharkiv, né? Então eles chegaram a estar nos arredores de Kharkiv no início da guerra, eles queriam chegar perto de novo para poder atingir Kharkiv com fogo de artilharia simples, né? Sem ser com mísseis ou drones. Mas não conseguiram nada, não conseguiram nem tomar Lipetsk. E agora parece que os ucranianos estão brigando aqui em Glibok. Estão retomando Glibok aqui nessa região. É uma coisa bastante interessante. Isso daqui é o que fala aqui, ó. Esse aqui é o Bandeira Fela falando aqui. Exatamente nesse momento, nossas forças estão martelando o inimigo em Glibok, segurando, mantendo esse vilarejo que é crucial para cercar esses bastardos ali na região, né? O inimigo está tentando trazer mais reservas, mas nossa artilharia está destruindo seus reforços. Nossa força aérea está trabalhando desde as 5 horas da manhã, entregando vários ataques ali na região, e a batalha é bastante intensa e não tem muito movimento, né? Nossos soldados mantêm a pressão e nossos líderes empurram eles e coisa e tal, ou seja, eles estão batalhando aqui por Glibok, né? E eles querem cercar as tropas russas nessa região aqui, justamente nesse avanço russo dessa direção. Se eles retomarem Glibok, os russos vão ficar numa posição ruim aqui nessa área, né? Aqui está no reportes falando que ataques ucranianos para retirar forças russas ali de Glibok começaram. Não vamos entrar em detalhes sobre quando, em que direção e coisa e tal, mas os primeiros sinais são bons, né? Enfim, está acontecendo isso daí. O objetivo é justamente evitar esse avanço russo aqui em direção a Lipetsk, né, sabotar essa rota de suprimento dos russos aqui, né? E a coisa está indo bem. Vamos ver se tem mais resultados mais adiante. E em Vovchansk, a informação que a gente tem é que os russos mandaram os marines, né, da 155ª Brigada Marine, que já foi destruída em Vuhledar, já foi destruída em vários outros lugares. E agora o que sobrou dessa brigada, era uma brigada de elite, uma brigada muito forte no início da guerra. Hoje em dia não sobrou muita coisa, mas o resto dela foi mandado aqui para tentar segurar Vovchansk ali na região, né? Essa aqui vai ser a terceira vez que a 155ª vai ser destruída quase completamente em batalha. Bom, falando sobre os mapas aqui do Pulevolan, o Pulevolan botou aqui um mapa da região de Kupiansk, com algum avanço russo aqui na região de Ivanivka, mas nada significativo aqui. Capturaram só regiões baixas aqui, não faz diferença. Aqui em Bakhmut, no sul de Chassivyar, os russos ainda estão naquela floresta ali, um pouco recuados, mas ainda estão na floresta aqui. E aqui em Ocheretny, nenhuma mudança no final das contas, basicamente tudo exatamente como estava antes.
E aqui em Staromayorsk e Urozhaine continuam avanços russos aqui, mas também sem nenhum avanço significativo. Ou seja, continua basicamente o resto da linha de frente sem nenhuma modificação significativa de ontem para hoje, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um discurso do Putin reclamando, né, a coletiva de imprensa que ele fez ali, reclamando de um monte de coisa, reclamando do Ocidente, não sei o que, tá nervoso o Putin estava nervoso mesmo ali, mas enfim, no final das contas não vai dar em nada isso daqui, não tem nenhuma novidade, é só bravata deles, né? A Marinha Russa vai fazer uma atracagem em Cuba no dias 12 a 17 de junho, provavelmente para fazer uma provocação aos americanos sobre a crise dos mísseis de Cuba e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, né? E tá cheio de conservador aqui no Brasil apoiando a Rússia, achando que a Rússia tá certa, porque a Rússia preserva os valores da família tradicional. Que lorota! A Rússia é um lixo em termos de moral e ética. País com a maior quantidade de abortos e a maior quantidade de divórcios da Europa. Se tem uma coisa que o Putin não faz, é a família tradicional, não tá nem aí, é só propaganda. Mas tem gente que cai na propaganda, né? E aí o que eu falo para vocês, você de direita, apoiar a Rússia não faz sentido. A Rússia é a herdeira da União Soviética. Eles falam abertamente isso. A Ucrânia é justamente o pessoal que está querendo vir para o lado bom, o lado do capitalismo, o lado do livre mercado, que é o lado correto, né? O lado que não tem ditadura, que não tem opressão estatal. E olha a prova aqui, olha o russo querendo fazer brincadeira com a crise dos mísseis de Cuba, né? Que eles são os herdeiros dessa história, né? Aqui está o Putin chorando, dizendo que tem mais corrupção no exército americano do que no exército russo. Eu acho muito pouco provável, tá? É verdade, corrupção tem em todo o exército, tá? Não acho que tem exército que não tenha corrupção, não. Sempre tem alguma roubalheira no final das contas. Mas sabe qual é a diferença entre um país livre, um país democrático e uma ditadura? É que na ditadura as pessoas não são livres para reportar opinião, né? Qualquer um que critique o governo, inclusive o roubo de coisas, a corrupção, acaba sendo marcado como fazedor de fake news, né? E aí você é colocado para, né, pode ser preso. Aqui no Brasil, a gente está vivendo isso aqui no Brasil, né? Criticar o governo virou, de repente, fake news e não sei o que lá e coisa e tal. Isso acontece em toda ditadura, principalmente em ditaduras da esquerda. Isso acaba dando uma guarita ao pessoal que está no governo para fazer corrupção à vontade. Existe corrupção no exército americano? É lógico que existe, evidente que existe. Só que, como é um país democrático, como as pessoas podem criticar o governo lá, podem falar mal do funcionário público, podem criticar qualquer um dentro da administração pública, isso tende a ser um pouco mais contido, você tem mecanismos para avisar desse problema. E mesmo se alguém fizer uma crítica injusta, essa crítica injusta vai ficar ali, vai acabar sendo desmascarada e não vai ter consequência nenhuma. Mas as críticas justas acabam limitando a corrupção real, né? Esse é o grande problema aqui. Não estou dizendo que não tenha roubo no exército americano, não tem, também tem em todos os exércitos do mundo. Mas no russo certamente é muito pior. No chinês é pior ainda, né? Por exemplo, o que eu estou falando aqui, ó, a Ana Barjutova é uma russa que tinha um blogger na Twitch, estava fazendo um canal no Twitch e reclamou do massacre de Bucha, lá em 2022, né? Que os russos, quando estavam saindo de Bucha, quando foram obrigados pelos ucranianos a recuar ali no norte da Ucrânia, eles acabaram matando um monte de civis lá à toa. E ela reclamou disso no stream que ela estava fazendo lá no Twitch, e agora foi presa por 5 anos por divulgar fake news. A mesma coisa aqui do Brasil, igualzinho. Alexandre de Moraes, o Paulo Pimenta perseguindo o pessoal que estava criticando o governo brasileiro lá no Rio Grande do Sul, porque o governo brasileiro estava parando o caminhão de ajuda e não sei o que lá. Tudo documentado, tudo verdadeiro, tudo filmado. Ai não, mas é fake news, não pode falar crítica ao governo que é fake news e coisa e tal. Olha só o caminho que a gente está tomando aqui no Brasil com cabeça de piroca lá no STF e o idiota do Lula, o pinguço corrupto na presidência da República, né? Bom, esse caso chamou muita atenção. Eu nem vou mostrar as outras fotos aqui, porque acreditem, as outras fotos são ainda piores, né? O Roman é um soldado ucraniano, soldado de polícia, ele fazia a guarda de Chernobyl, né, do reator de Chernobyl. Lá, vocês sabem, Chernobyl está desligado e coisa e tal. Foi um palco de um grande acidente, do maior acidente atômico da história da humanidade até aqui. Mas é lógico, o lugar tem que ser protegido, então tem guardas ali em Chernobyl e coisa e tal. E quando os russos entraram, capturaram essas pessoas. Então logo no início da guerra ele foi capturado pelos russos e foi trocado agora numa troca recente de prisioneiros.
e ele relata que passou muita fome, que o pessoal é muito maltratado, é torturado, enfim, coisas terríveis com os prisioneiros ucranianos em poder dos russos, né? Infelizmente, esse tipo de coisa. É lógico, prisioneiro de guerra não vai ser tratado como um rei, mas espera-se um mínimo de dignidade, né? Um cara voltar pele e osso como tá o cara aqui, realmente é um absurdo isso, né? Bom, essa notícia aconteceu alguns dias atrás, mas eu acabei só ficando sabendo dela agora, então estou dando a notícia agora. Isso foi no dia 5, né, há 2 dias atrás. Mas os especialistas de cibersegurança, né, da Ucrânia fizeram um ataque DDoS, Distributed Denial of Service, em uma série de alvos importantes russos ali em Moscou, né? Entre os alvos está aqui, ó, o Gosluj, um site de envio de intimações e mandados, né, de busca e coisa e tal para os russos, sites do Ministério da Defesa, das Finanças, da Justiça, Indústria e Energia, enfim, um monte de ministérios russos, todos saíram do ar, o website da Receita de lá, enfim, mais um monte de coisa aqui, foi tudo derrubado por esse ataque ucraniano. É lógico, depois eles dão um jeito de recuperar esses sites, os sites voltam a operar, mas de qualquer forma, nesse tempo que ficou fora do ar, já causou um bocado de prejuízo para o pessoal lá, né? Bom, uma coisa que chamou a atenção foi esse exercício ucraniano aqui no Mar Negro, né? A Ucrânia fez, esses dias, um exercício de assalto anfíbio. Grupos fizeram uma série de operações que incluíram aterrissar, né, ou desembarcar numa linha de frente sem ocupação. O grupo manobrou de uma costa para outra em várias formações de combate, evitando fogo inimigo e áreas perigosas. Enfim, fizeram uma série de manobras aqui para fazer desembarque anfíbio, né? E é aquele negócio, né? A gente não sabe se isso daqui realmente vai ser usado em algum momento pelos ucranianos. Isso aqui, de novo, isso aqui foi exercício que eles fizeram, né? Mas sempre existe essa possibilidade, né? A Crimeia está aqui, a gente sabe que a linha de frente é muito defendida, mas eventualmente, se você conseguir infiltrar um grupo significativo aqui na retaguarda, pode acontecer uma mudança aqui, né? Pode ser que os ucranianos consigam, de fato, fazer um desembarque aqui na Crimeia, em alguma região por aqui, e pegar os russos desprevenidos aqui. Isso pode bagunçar a logística russa completamente e, eventualmente, aquilo que eu falo para vocês, se os ucranianos retomarem a Crimeia, meu amigo, os russos não têm condição de manter essas outras áreas aqui da Ucrânia de forma alguma, né? E, diga-se de passagem, os russos acho que estão sabendo disso. Por quê? Porque eles estão justamente fazendo um exercício naval. Ontem, uma série de navios aqui da frota do Mar Negro, que estão lá em Novorossiysk, né? Lembra, a frota do Mar Negro da Rússia ficava aqui em Sevastopol, só que, né, os ucranianos atingem com muita frequência os navios ali, afundaram um monte deles. Os que sobraram foram trazidos aqui para Novorossiysk, esse porto aqui que fica na própria Rússia, né? E ontem eles saíram para fazer uns exercícios, saíram aqui de Novorossiysk, um grande comboio de navios russos aqui, entraram no Mar de Azov, ou seja, passaram pela ponte da Crimeia, entraram no Mar de Azov, que é essa região aqui, né? E fizeram exercícios ali, né? Então foi um exercício feito pelos russos ali, segundo a informação, e não sabemos que tipo de exercício que foi que eles fizeram ali, mas certamente eles estão preocupados também com um possível desembarque ucraniano ali na Crimeia. E para completar esse negócio, para deixar a coisa mais em suspense ainda, lá nas comemorações do 80º aniversário do dia D, né? O dia D foi o dia em que as tropas aliadas, americanas, britânicas, canadenses, enfim, de todos os países aliados, fizeram o desembarque ali na Normandia e começaram a retomada da França, né? Foi um dia muito marcante, porque foi uma mega operação de desembarque, uma coisa que realmente muito difícil de você planejar e coisa e tal, mas que resultou no final na derrocada do Hitler, né? Enfim, nessa comemoração que aconteceu ontem lá na França, lá na Normandia, o Zelensky foi perguntado por um jornalista, né, se ele espera fazer um assalto anfíbio ou por terra na Ucrânia um dia, e ele disse, eu espero que sim. Então é isso aí, assalto anfíbio é uma possibilidade lá na Ucrânia, hein? Vamos ver se isso vai acontecer, né? É lógico que isso daqui é só mais hype, né? A gente não sabe se tem alguma coisa real por trás disso, mas faria sentido, não deixa de ser uma coisa totalmente sem sentido, né? E falando sobre essa cerimônia, o Zelensky foi muito aplaudido, né? Encontrou lá com vários chefes de Estado por lá, mas sem dúvida alguma o momento mais emocionante foi esse daqui, um veterano da invasão do dia D, né?
se encontrou com o Zelensky, chamou ele de herói, e o Zelensky falou, não, vocês que são os heróis e coisa e tal, né? E muito tocante o momento, o Zelensky acabou abraçando o veterano de guerra, né? Realmente é uma honra para nós que estamos vivos ainda, conhecendo essas pessoas que participaram do desembarque do dia D, né? O Marcelo lá do Hoje no Mundo Militar lembrou bem, né? Nós somos uma das últimas gerações que ainda vamos ver os sobreviventes desse dia D, né? Do desembarque na Normandia, um dia que mudou a história do mundo, na verdade. Todos eles já estão agora com 90, 100 anos de idade, né? Estão muito velhinhos, é possível que, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos já não vai ter mais nenhum vivo, né? Muito, muito triste isso. Mas enfim, muito bacana, muito tocante isso daí, né? E além disso, o Macron avisou que vai fornecer 5 jatos Mirage 2000 para a Ucrânia, né? Excelente notícia, mais jato bacana chegando na Ucrânia aí, né? E também o Macron também anunciou que vai equipar e treinar uma nova brigada do exército ucraniano com 4.500 soldados, ou seja, uma força inteira ucraniana nova vai ser treinada lá na França, com equipamento francês, totalmente equipada e treinada pelos franceses. Excelente notícia isso, né? Não se sabe se vai ser na França ou lá na Ucrânia, porque lembra que já tem um acordo dos instrutores franceses irem na Ucrânia para treinar os soldados ali na região, né? E só para mostrar como é que os russos estão desesperados, né? Olha essa fake news patética aqui que a embaixada russa na África do Sul colocou, né? Você vai ver aqui um soldado russo rendendo um mercenário francês que estaria lutando do lado da Ucrânia e coisa e tal. Deixa eu tocar para vocês aqui. Hey man, where's they? Выкидывай оружие нахуй! Вылезай! Вылезай, блядь! Вылезай, блядь! Еще нахуй! Botaram um cara que mal fala francês, falou 2 ou 3 palavras em francês, com a bandeirinha da França, no uniforme russo, né? O cara fingindo que é um francês e coisa e tal. Cara, que encenação ridícula essa. Eu não falo francês tão bem assim para perceber sotaque, mas o pessoal falando aqui que o cara tá falando com um sotaque absurdo de russo, né? Sotaque eslávico absurdo, o francês, ou seja, claramente isso aqui é uma encenação, né? O rosto do cara não aparece em momento algum. Botaram até uma nota da comunidade aqui, né? Obviamente é um vídeo falso, o soldado não está vestindo um uniforme francês, está vestindo um uniforme russo. Ele esconde a face e fala com um sotaque muito forte da Rússia, da Europa Oriental, né? E também, por que um soldado francês falaria francês para um soldado russo, né? Isso tudo é completamente ridículo, é verdade. E como se não bastasse, a bandeira francesa está errada também, né? Essa não é a bandeira que eles usam no uniforme militar francês. Ou seja, uma encenação ridícula que só mostra o quanto os russos estão apavorados com essa ajuda francesa à Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.